Shalom, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar de uma história conhecida do José do Egito. Talvez você tenha visto filme, série, alguma coisa a respeito disso. Mas nós vamos levantar alguns pontos que talvez coincida com a história da tua vida. Olha o que diz a palavra em Gênesis 45:5. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Amém? Queridos, José era um jovem muito amado, pelo seu pai, mas muito invejado pelos irmãos. E por conta dessa inveja, ele passou vários perrengues. Quando ele estava assim no auge da sua mocidade, ele foi vendido, pelos seus irmãos, praticamente morto, jogado num poço. Aí, durante toda a história da Bíblia, fala que Deus estava com ele. Onde estava Deus quando José foi jogado num poço? Deus estava bem ali, ao lado de José. José foi quase morto, Bateu, caiu, imagina, num poço, vendido, escravo. Onde estava Deus? Estava ao lado de José. E por aí, José teve grandes benevolências da vida, como cair nos olhos de Potifar. E aonde estava Deus? Ao lado de José. E também teve alguns perrengues. Por exemplo, quando a mulher dele se interessou, a mulher de Potifar se interessou por José, e ele acabou sendo escravo para não cometer adultério. E aonde estava Deus? Com José. Aí passou-se um tempo, o rei, não sei se era rei não, um cara lá, o principal do Egito, teve um sonho e ninguém conseguia revelar esse sonho. Daí José tinha esse dom, já tinha sido revelado, ou alguns copeiros, cozinheiros, enfim. Chamou-se José para revelar o sonho e o faraó. Então José conseguiu, assim, graça aos olhos de faraó, e foi chamado para ser o segundo do Egito, e administrar toda a época de fartura e também de miséria, para que não houvesse fome na terra. E aonde estava Deus durante todos os processos bons e ruins de José? Estava ao lado dele. E o que é que eu quero que você entenda? Que na fase boa, Deus está contigo, mas na fase ruim também. E tudo tem um propósito. Se nós vermos esse versículo, os irmãos de José ficam constrangidos quando descobrem que é José que está à frente, e eles têm que encarar a realidade. E José fala assim: olha, vocês não se preocupem, porque tudo isso fazia fazia parte de um plano maior. Querido, se você já pensou que tudo que você passa, todo o aborrecimento, toda experiência boa ou ruim faz parte de algo grande, que tudo contribui para a glória do Senhor, para a glória daqueles que amam ao Senhor. Então, se não terminou, se você não morreu, se você está vivo, é porque você tem testemunho para contar, você tem vida pela frente, e Deus talvez esteja te poupando para transformar uma grande situação. Eu tenho certeza de que tudo que Deus faz é bom. Às vezes a gente quer as coisas em outro tempo, Fala assim: por que isso não acontece logo? Imagina, de quando José sonhou que seria governador sobre os irmãos, quanto tempo não se passou para que isso acontecesse? Quanto tempo será que não vai passar entre aquilo que você deseja, que Deus plantou no teu coração, até a realização do sonho? Sem contar que, querido, você tem que tomar uma atitude. Muitas pessoas às vezes profetizaram, acreditam em você, mas você não faz nada para que as coisas virem a seu favor. Eu sempre falo que com Deus a gente dá um passo e Ele coloca o chão. É um tiro no escuro, é você acreditar no inacreditável, no sobrenatural. O crente, querido, vive pela fé, não é pela aparência. Deus não precisa de um fator favorável para te abençoar. Imagina, José teve um sonho de governar sobre os irmãos, sobre a nação, quando ele se viu num poço,
quando ele se viu escravo, né, um príncipe de Israel, e quando ele se viu escravo lá no Egito, será que ele perdeu a fé? Eu te falo, não, porque ele sabia que tudo o que ele fazia tinha um propósito. Querida, essa palavra é para você que de repente está desanimado, achando que as coisas não acontecem, que os planos de Deus morreram na tua vida. Levanta a cabeça, anda, só se coloca numa posição que Deus possa te usar e vai virar as coisas a teu favor no tempo de Deus e não seu. Amém? Que Deus te abençoe, fortaleça, rica e poderosamente, em nome de Jesus.